Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Bem, o vídeo de hoje tem a ver com um tema muito importante. Importante porque ele tem uma incidência muito grande, está tendo uma incidência muito grande nas pessoas, quando a gente fala das questões emocionais e psicológicas. O mundo está sendo assolado, né? O grande aumento da quantidade de casos de pessoas com questões emocionais, mentais e psicológicas. E a utilização dos remédios para combater isso, para amenizar, também está tendo um aumento expressivo. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque é um tema muito importante. A gente vê muito no consultório, porque o trabalho do psicólogo com o psiquiatra é um trabalho que tem que existir, né? Um trabalho que tem que ser paralelo, tem que ser contínuo. Existe até a possibilidade de você fazer um tratamento com o psicólogo, né? Um acompanhamento com o psicólogo, apenas com o psicólogo, quando a sua questão é uma questão, digamos, mais suave, uma questão mais administrada. Agora, quando você tem acesso a um psiquiatra, existe a necessidade de você procurar um psiquiatra para ser medicada, né? Medicada ou medicada, receber um remédio para equilibrar uma questão. Esse trabalho não pode ser separado. Uma pessoa que vai a um psiquiatra e se medica, ela não pode deixar de fazer também um tratamento com psicólogo. Então, se você vai ao psiquiatra, é necessário fazer um acompanhamento psicólogo. O tratamento só com o psiquiatra, ele não é bom. E tem a ver com a questão que nós estamos falando hoje. Porque o psiquiatra, ele vai medicar você. Ele vai observar, ele vai ouvir você. E você vai dizer quais são as questões que você está enfrentando. Ele vai fazer uma análise e ali ele vai receitar você uma série de remédios que vai fazer com que você controle aquele quadro. Agora, só isso não é o bastante. E tem a ver com o tema desse vídeo. Porque geralmente, não geralmente, mas está aumentando isso. As pessoas procuram a solução, né? A solução rápida das suas questões. E o remédio, aparentemente, ele soluciona, aparentemente. Então, se eu tenho insônia, por exemplo, eu vou no psiquiatra e ele me receita, né, faz uma avaliação. Um psiquiatra ou um neurologista, dependendo da situação. Ele me receita um remédio e eu consigo dormir, eu acho que a questão está resolvida. Ela não está. Ela está equilibrada. É claro que o corpo ele precisa do sono. Então, você conseguindo dormir, você consegue atender aquela necessidade. Agora, a razão por que você adquiriu a insônia, ela tem que ser pensada, tem que ser refletida, porque se não for refletida, vai existir um momento que o remédio não vai dar conta, porque a questão continua ali e eu vou voltar a ficar com insônia, a pessoa vai voltar a ficar com insônia. E aí ela vai ter que aumentar a dosagem. Então essa é a questão que eu quero conversar com você, que são 4 pontos. Quando utilizar um remédio? Por que utilizar um remédio? Qual deve ser a minha relação com o psiquiatra com relação a isso? E quais são os riscos da utilização errada, exagerada dos medicamentos? Então, quando utilizar um remédio? A utilização do remédio ela tem que estar ligada a uma incapacidade do indivíduo de reverter aquela situação. Tá? Então, vamos voltar novamente ao exemplo do sono, da pessoa que tem insônia. Se eu não consigo dormir, eu tenho que entender, será que eu posso reverter isso? Eu, entendendo ali aquela questão, como eu falei, será que se eu procurar um psicólogo, fazer um acompanhamento e entender as razões da minha insônia, será que eu consigo reverter isso? Então, se eu conseguir reverter, eu não preciso do remédio. Então, quando se precisa utilizar, né, ter a ação de um remédio, que é um produto químico, é uma droga, né? É uma droga legal, mas é uma droga no seu corpo. Quando eu perceber que eu não tenho a capacidade de resolver aquela questão sozinho. E aí sim, aí eu procuro um psiquiatra
ele vai me ouvir, eu vou fazer a avaliação, ele vai fazer a avaliação daquela situação e vai receitar um remédio equivalente. Isso vale para ansiedade, vale para todas as questões emocionais e psicológicas. Então, se eu não consigo, percebo que está além de mim, eu procuro um psiquiatra e ele vai me receitar. Agora, por que utilizar? A razão de utilizar é porque essa medicação ela vai estabilizar você. Ela vai conter os sintomas e, ao conter os sintomas, permita que você possa não seguir em frente, como eu falei lá no início. Porque o remédio ele não resolve, ele não soluciona o problema, ele atenua o sintoma, me dando condições para que eu possa fazer uma terapia e ali na reflexão da terapia conseguir entender o que está acontecendo e aí sim reverter, ok? Mas o porquê tem que ser a necessidade de eu fazer essa transformação. Já a relação com o psiquiatra é uma relação muito importante, tá? O psiquiatra, e isso é natural, tá? O psiquiatra, quando entra pela primeira vez em contato com o paciente, ele não conhece o paciente, então ele ouve o paciente, ele faz análise, e isso não é uma coisa ruim, quer dizer, é uma deficiência do psiquiatra, mas ele vai fazendo uma pesquisa dos efeitos daquele remédio sobre o paciente. Então o paciente ele tem que ter a noção que a relação dele com o psiquiatra tem que ser uma relação muito verdadeira. Então ele vai no psiquiatra, o psiquiatra medica lá, receita lá um remédio para ele, o paciente vai para casa, toma um remédio. A ação daquela substância sobre o corpo, ela vai causar um efeito. Às vezes um efeito muito exagerado, às vezes o efeito é muito fraco e não surte nenhuma ação sobre o sintoma. Ele tem que voltar ao psiquiatra e relatar isso. O psiquiatra tem que fazer esse arranjo, esse conserto da dosagem, do tipo do remédio, para que esse remédio fique exatamente adequado àquele paciente específico. Então, o psiquiatra ele não tem uma fórmula que a pessoa chegou, vamos voltar ao exemplo da insônia, com insônia, e ele naquele momento ele já tem lá a receita pronta, a dosagem pronta, e aí vai medicar o paciente, vai sair com todo aquele pacote exato e o efeito vai ser o desejado. Não, ele faz, infelizmente, porque isso, como eu falei, não tem nada a ver com uma ineficiência do psiquiatra, mas esse é o trabalho, porque ele não conhece o paciente, não conhece a constituição física, né, daquele indivíduo, então é claro que ele vai fazendo esses testes até chegar a um arranjo, um acerto que vai ser perfeito para aquele paciente. Então a relação do paciente com o psiquiatra é muito importante, tá? O psiquiatra não dita o que tem que acontecer no seu corpo, você é o que dita, você que vai falar, fiquei muito assim, passei mal, fiquei dor de cabeça, vomitei, não teve efeito nenhum, durante o dia fiquei grogue, fiquei dopado, não consegui trabalhar, e aí ele vai tendo que fazer os arranjos, os acertos, para que você tenha a dosagem necessária. Então essa relação entre o paciente e o psiquiatra é muito importante, então o paciente tem que ter noção disso, que ele tem que comandar ali a ação para que o ajuste seja feito. Se você não falar nada, ficar quieto, você vai sofrer as ações daquele remédio, o psiquiatra não vai ficar sabendo de nada, ele não vai saber o que está acontecendo com você, se você não relatar, e aí os efeitos podem ser muito sérios, porque você não será atendido na sua necessidade e terá outros efeitos que você não tinha e não aguardava. Então é muito importante essa relação. E por final, os riscos. Quais são os riscos dos remédios? O remédio, como eu falei, ele é uma droga legal, uma droga aprovada, com pesquisa e tudo mais, mas é uma droga. A droga ela tem um efeito sobre o corpo. Tá? Então, se ela é usada de uma forma exagerada, ou se ela é usada de uma forma muito longa, um período muito longo, o organismo ele coloca dentro da sua constituição, do seu funcionamento, aquela substância. Então, ele começa a funcionar com a necessidade daquela substância.
que pode, então, levar o indivíduo a uma dependência. Então, é necessário que essa medicação seja utilizada num período certo, com o objetivo certo. O objetivo, como eu falei, é equilibrar o indivíduo para que ele possa resolver essa questão e com a terapia e aí sim solucionar, mas num período com objetivo. Se o objetivo for apenas sanar o sintoma, eu vou ficar dependente daquela relação, né? Tomar o remédio, atenuar o sintoma e eu continuar a minha vida. E como eu falei, como o organismo ele vai se adaptando, vai incorporando a substância, aquela substância pode se tornar uma substância não suficiente mais para atenuar aquele sintoma, eu preciso aumentar a medicação e aí a dependência. Aí eu fico viciado naquela substância. Existem muitas pessoas no mundo viciadas em todas as substâncias, tá? Antidepressivos, estimulantes, calmantes. E isso é muito sério, porque o indivíduo ele não nasceu dependendo de uma substância, então ele não precisa viver com ela. É claro que existem casos e casos, mas eu estou falando de uma forma mais ampla. E na forma mais ampla, qual é a relação do indivíduo tem que manter com o remédio? É uma relação de equilibrar a sua necessidade. Ao se equilibrar, né, por não ter condições sozinho de fazer isso, equilibrar a sua condição, ao ter ela equilibrada, procurar um tratamento com um psicólogo, entender, refletir, superar e aí aos poucos ir abandonando, reduzindo, que chama de desmame, vou reduzindo minha relação com aquela substância ao ponto de abandoná-la e aí seguir em frente com o meu controle, assumindo o controle do seu corpo e da sua condição mental psicológica. Então, eu fiz esse vídeo que foi muito importante, porque o aumento da relação das pessoas com as drogas relacionadas a questões emocionais, psicológicas e mentais está aumentando. As pessoas elas acham que elas podem resolver seus problemas só com o remédio. Isso não é verdade, não acontece isso, tá? Só em casos muito específicos, mas geralmente não acontece, o que cria uma dependência, a pessoa não resolve as suas questões pessoais e fica uma relação de dependência, de uma ligação nociva com o remédio, onde o remédio, a relação com o remédio começa a ditar a sua própria vida. Tá? Então, eu vou dormir, eu preciso daquela relação até condicionada, né? Se eu não tenho acesso ali àquele remédio, naquele momento, naquela hora, eu começo a me desequilibrar. Então é importante que a gente entenda isso. As razões de você entrar em contato com o remédio, a sua relação com o psiquiatra e o porquê de você fazer isso, ok? Se você acha que esse vídeo é importante, eu acho que é muito importante para muitas pessoas ao longo da sua vida, muitas pessoas mesmo, tem algum contato com esse tipo de remédio, passe para essas pessoas para elas entenderem como é que ela tem que proceder quando passar, né, enfrentar uma questão difícil emocional e mental e ter a necessidade de ter acesso a um psiquiatra, como ela tem que fazer e como tem que fazer também para sair disso e se restabelecer de uma forma integral e saudável. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Então, muita atenção para as questões relacionadas aos remédios. A gente se vê no próximo vídeo e fiquem em paz.